O Flamengo chegou à falência financeira e recuperação judicial. O ano era 2012 e era isso que teria acontecido com o clube se ele fosse uma empresa comum no Brasil. Quando Bandeira de Melo e sua equipe assumiram o Flamengo em 2013, se viram com um cenário caótico. As notícias na mídia eram dos escândalos envolvendo Ronaldinho Gaúcho, Petkovic, Joel Santana e Romário. As dívidas eram astronômicas, mas a primeira ação que o grupo precisou tomar foi contratar uma auditoria fiscal. Se depararam com um valor de mais de 700 milhões de reais em dívidas, dos quais 400 milhões eram só de ações judiciais, fora as 600 ações trabalhistas que o Flamengo era réu na justiça. O grupo entendeu que o recado era claro, era necessário não deixar o clube com a maior torcida do Brasil cair na inexistência e restaurar o seu nome no mercado. Eu sou a Juliana e se você gosta desse tipo de vídeo, já me segue para me ajudar a bater a meta dos 10 mil seguidores. O planejamento era longo e doloroso. Bandeira de Melo teria que enxugar os gastos. Nomes importantes da equipe e ídolos da torcida foram embora, como Ibson e Renato Abreu. Sem contar o Wagner Love, que o presidente precisou sentar na mesa e conversar com o CSKA. Viu que não era possível contratar o jogador e fez a devolução dele para o clube russo. Bandeira de Melo teria que segurar uma pressão interna enorme, sem contar a cultura brasileira do imediatismo. A prioridade era sim reduzir as dívidas e pagar tudo o que era devido. Além de enxugar o seu elenco, ficou com nomes pouco conhecidos que não eram tão caros. Foram anos brigando contra o rebaixamento e ainda assim em 2013 o time foi campeão da Copa do Brasil. Já em 2014 a pressão era grande pela contratação de nomes de peso para fazer o Flamengo brigar por algo e não brigar contra o rebaixamento. Inclusive, o técnico da época, Vanderlei Luxemburgo, exigiu a contratação de nomes. Mas Bandeira de Melo foi firme. O propósito era enxugar as dívidas e não trazer nomes que comprometessem ainda mais a gestão do clube. Já em 2015, o Flamengo finalmente contratou um nome importante. Paolo Guerreiro foi anunciado. Depois dele, chegaram outros nomes como William Arão e Rodinei, sem contar a contratação de Diego Ribas. Parou o aeroporto e foi aí que começou o movimento do Aeroflá, a recepção que a torcida dá de exemplo para um jogador de peso quando é contratado. Falando em torcida, finalmente foi entendida a necessidade desses últimos anos serem tão sofridos. O time tinha os seus salários em dia e a dívida estava sendo reduzida. Chegou o momento de 2018 e 2019 da montagem de um baita elenco que entrou para a história. Com a credibilidade restaurada no mercado, honrando as suas dívidas, o Flamengo contratou Gabigol, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Jorge Jesus e conquistou absolutamente tudo que disputava. 2023 foi um marco. A dívida foi reduzida para 50 milhões de reais. O time lucrava muito não só com as conquistas, mas também com a transação de jogadores. Já em 2024, essa dívida teve um aumento de 500%, batendo o teto de 327 milhões. Mas nada que preocupe a gestão do clube. Afinal, 2024 foi um ano que o Flamengo negociou menos os seus jogadores e os seus atletas. Teve menos venda e sim mais contratações para montar um elenco que vai brigar novamente por tudo. Bandeira de Melo deixou claro que ele não estava deixando um legado no Flamengo, mas sim uma filosofia. Independente do presidente que assuma a gestão